Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai, mais uma perguntas e respostas, e a pergunta de hoje é: sabe quando deve transplantar o seu bonsai? E a resposta é simples: assim que as raízes começam a preencher o vaso, deve-se transplantar o bonsai, ou seja, as raízes começam a tocar nos bordos do vaso. Contudo, não se deve fazer todos os anos, deve-se esperar preferencialmente 2 anos ou mais. Dependendo da espécie, algumas irão conseguir permitir que se faça o transplante mais frequentemente, como por exemplo o ligustro. O ligustro tem um crescimento de raízes muito abundante, a ceiriça é outro dos exemplos, e existem espécies que têm um crescimento de raízes muito lento, como por exemplo os pinheiros, os juníperos, entre outras. Agora, a época do ano é importante. Para coníferas, deve-se fazer o transplante nos dias mais frios do ano. A planta tem que estar num estado semi-dormente. Isso vai lhe permitir recuperar na primavera e logo a seguir tem o verão para crescimento mais abundante de raízes, de rebentos, de folhas. Para frutíferas e floríferas, ou seja, aquelas que dão fruto muito mais cedo e aquelas que dão flor muito mais cedo do que é habitual, eu aconselho a fazer o transplante no início da primavera vegetativa. Ou seja, aqueles primeiros botões, aqueles primeiros rebentos começaram a aparecer e vai permitir à planta recuperar antes de começar a dar flor, quer seja só por ter a flor, quer seja depois para que essa flor se transforme em fruto. Para plantas tropicais, o transplante deve ser o mais parecido possível com o clima em que as plantas se encontram na sua origem. Basicamente, o transplante deve ser efetuado entre a primavera e o início do verão. Isso vai dar ainda algum tempo, principalmente se for o verão todo, a seguir da planta recuperar, uma vez que ela encontra-se bastante ativa nessa época. Catos e suculentas, por exemplo, deve-se transplantar no primeiro mês do verão. Isso vai fazer com que o cato ou a suculenta consiga recuperar durante o resto do verão. Geralmente evita-se fazer o transplante na primavera, uma vez que pode haver chuvas, uma vez que pode haver ainda algum frio e, portanto, tem que se ter algum cuidado com isso. Com uma notação extra, em climas constantemente quentes, ou seja, sempre acima dos 25 graus centígrados, eu aconselho que o transplante seja feito na época de chuvas. Assim vai dar algum tempo à planta de recuperar antes do tempo quente começar e ser bastante mais estressante para a planta. Mesmo que nós tenhamos o cuidado de regar, o clima quente ou muito mais quente é sempre um pouco mais complicado para as plantas. Portanto, fazendo no início da época das chuvas, ela tem todo o tempo para recuperar, uma vez que nunca irá baixar por muito menos do que os 25 graus. Basicamente é isto, pessoal. Um grande abraço, subscrevam, comentem e partilhem os vídeos. É muito importante, que é para o canal se desenvolver, ok? Um abraço, pessoal.